A Voz da Palavra apresenta O Semeador, Mateus 13, 18 a 29. A árvore que não dá fruto, e seca seus ramos morre. Jesus nos mostrou no livro de Mateus 13, exemplos claros como na parábola do semeador, na qual suas sementes nos ensinam cada tipo de alma de Jesus. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não a entendendo, vem o maligno, e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. O que foi semeado em pedregais, é o que ouve a palavra, e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição, por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo, e a sedução das riquezas sufocam a palavra, e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra, e dá fruto, e um produz 100, outro 60, e outro 30. Mateus 13, 18 a 23. A parábola do semeador. O Senhor Jesus explicou seu significado, contando quando pregava para uma multidão à beira do mar. Jesus em um barco, e as pessoas em pé na praia, escutando sua palavra. Jesus ensinava acerca do reino dos céus, usando parábolas. Na parábola do semeador, dá para notar as explicações falando indiretamente sobre o dia a dia das pessoas, que ouviam atentamente. O semeador lançava as sementes com a mão. Era inevitável que algumas sementes acabavam caindo pelo caminho, ao lado do campo. Essas sementes não eram alcançadas pelo arado, que passava na plantação. O caminho à beira da plantação era muito duro, e as sementes desse caminho não penetravam na terra. Então, servia de alimento para os pássaros. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não a entendendo, vem o maligno, e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Mateus 13, 19. Jesus explicou o significado da parábola do semeador. Ele explicou seu significado aos seus discípulos. Jesus explica que quando alguém ouve a mensagem do reino, mas não entende, o maligno vem e arrebata o que foi semeado em seu coração, tal como as aves comem as sementes que caem pelo caminho. Jesus continua a dizer que algumas sementes caíram no meio das pedras. Havia muito solo rochoso próximo da plantação. As sementes que caíam nessa parte, logo brotavam por ser uma fina camada de terra, causando falta de raízes. Acabavam morrendo com o sol. O que foi semeado em pedregais, é o que ouve a palavra, e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição, por causa da palavra, logo se ofende. Mateus 13, 20 e 21. Já o solo rochoso no qual algumas sementes caíram, representa aquela pessoa que, ao ouvir a mensagem, rapidamente e impulsivamente a recebe com alegria. Mas pela falta de raiz, isso dura pouco tempo. Logo que surge a aflição ou a perseguição por causa do Evangelho, se ofende e abandona. Existiam também raízes com espinhos, nestes caminhos dessa plantação, chamadas de ervas daninhas, que sufocava parte das sementes. E o que foi semeado entre espinhos, é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo, e a sedução das riquezas, sufocam a palavra, e fica infrutífera. Mateus 13, 22. Há também aquela pessoa que ouve a mensagem, mas as preocupações deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a mensagem.
tornando-a infrutífera. Esse é aquele que foi semeado entre os espinhos. As sementes que caíam em solo fértil germinavam e produziam bons resultados. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra, e dá fruto, e um produz 100, outro 60, e outro 30. Mateus 13, 23. Mas a semente que foi semeada em bom solo representa aquele que ouve e atende a mensagem. Esse dá fruto, produzindo, em um caso, a 100, no outro, a 60, e no outro, a 30. Jesus esclarece os 3 elementos dessa parábola. Primeiro, a semente representa a palavra de Deus. Segundo, o semeador é uma figura do próprio Cristo. Terceiro, o solo citado na parábola é uma indicação do coração humano. A parábola do semeador traz lições muito importantes. Destacamos algumas delas. Em primeiro, nos ensina que a semente do Evangelho alcança diferentes solos e apresenta resultados distintos em cada um deles. A maioria das pessoas, por diversos motivos, não recebe as boas novas para a salvação. Algumas pessoas possuem um coração insensível, que não responde positivamente ao convite do Evangelho. Outras possuem um coração impulsivo, que no calor da emoção, acaba recebendo superficialmente a mensagem. Uma vez que a emoção passa, essas pessoas voltam à sua antiga vida. Outras pessoas possuem um coração muito ocupado com as coisas desta vida. Com seus desejos terrenos, essas pessoas desprezam a verdadeira paz da salvação. Mas finalmente há aquelas pessoas que possuem um coração bem preparado, um coração que responde positivamente à palavra de Deus. É possível dizer que a parábola do semeador aponta para a obra do Espírito Santo. Ele é quem prepara o coração do homem, tornando boa terra para a semente do Evangelho. Ele é quem aplica a obra de Cristo no coração do pecador. Para que a semente do Evangelho caia em terreno fértil dos nossos corações, temos que ter um bom ânimo em receber as boas novas, falada através do Espírito Santo, diretamente para cada um de nós. Deus seja louvado.